sempre guerreou contra Israel. E agora, Saul era rei. E os filisteus guerreavam com Israel. E sempre foi assim, já no tempo dos juízes. Vocês se lembram das grandes batalhas, inclusive a de Sansão. Os filisteus sempre foram inimigos ferrenhos de Israel. E agora, Saul governando, sendo rei, havia vários arraiais dos filisteus naquela região. E eles se unem, muita gente, muitos soldados, para derrotar Israel. Só que eles tinham um guerreiro, se chamava Golias, que foi guerreiro desde menino, um homem de guerra, um homem de luta, um homem perverso. E todo dia ele se levantava e desafiava o exército de Israel. Israel estava de um lado, eles montaram o seu arraial do outro, e Golias se levantava e falava: vocês não têm um homem aí para lutar comigo? Para que morrer tanta gente? Escolhe um guerreiro seu para lutar comigo, e quem vencer ou quem perder vai servir ao que vencer. Se vocês vencerem, nós vamos servir Israel. Se eu vencer, vocês vão me servir. Será homem contra homem. Só que esse Golias, ele era um homem diferenciado. A Bíblia fala que ele possuía uma altura de 6 côvados, aproximadamente 2,83 metros a 3 metros. Era um homem alto, porque fala o gigante Golias. Um homem que usava uma proteção, uma armadura, que pesava 57 quilos de bronze, que protegia o seu corpo. Uma lança que a sua haste tinha mais de 10 quilos. Então os soldados, quando olhavam para esse guerreiro, eles tremiam, porque sabiam que se fosse enfrentá-lo fatalmente, tudo indicava que eles morreriam. Só que o tempo foi passando, vários dias, a Bíblia fala 40 dias, ele se levantava e desafiava. Vocês nos dizem que servem um Deus vivo? Até que um determinado dia, um menino que cuidava do rebanho dos seus pais, era o filho mais novo de uma família que tinha 8 filhos. Jessé era pai de 8 filhos, e Davi era o menor deles, o mais jovem. 3 dos seus irmãos eram soldados no exército de Saul, no exército de Israel. Aquele tempo era tempo de guerra. Então os jovens se esforçavam para estar no exército do rei. E sempre era guerra. E um determinado dia o pai fala: filho, vai lá, leva alimento para os seus irmãos, leva queijo lá para o comandante, vê como estão os seus irmãos, me traga notícia. E foi num desses dias que esse menino chamado Davi, ele vai até o arraial de Israel e entrega lá para o responsável os alimentos, e vai até próximo aonde estava acampado o exército de Israel, ver como estavam seus irmãos. O pai mandou vir aqui ver como é que vocês estão.
E eles relataram, e foi nesta hora que Davi escuta Golias desafiando Israel, falando aquelas mesmas palavras: não tem homem aí? Escolhe um homem para lutar comigo. Vocês não dizem que Deus protege vocês, que vocês são de Deus, então vem lutar comigo. E debochava, zombava, e os homens tremiam de medo. Só que aquele menino, ele tinha um temor de Deus muito grande. Eu acredito que ele lá no pasto, cuidando das ovelhas, tocando sua harpa, adorava a Deus, tinha intimidade com Deus, conhecia Deus, cria em Deus de verdade. Quando ele ouve aquele insulto, ele fala assim: esse ímpio, esse homem perverso, esse homem incircunciso, esse sujeito está pensando o quê? Ele está ofendendo o exército do Deus vivo, do nosso Deus. Davi se indignou com aquilo. Seus irmãos, o seu irmão mais velho, falou: você veio aqui para nos humilhar também? Já não chega esse ímpio aí, você nos humilhando? Mas essa não era a intenção de Davi. Davi realmente se indignou com aquilo. E ele se afasta dos irmãos. E ele tinha escutado. Alguém falou: olha, o rei Saul fez até uma proposta: se alguém sair e lutar com esse homem e vencer, e vai enriquecer esse homem, vai dar muito ouro para esse homem, muito dinheiro para ele. A sua família não vai mais pagar imposto, porque na época o imposto era igual aos dias de hoje, não era fácil, era muito alto. E também vai dar a sua filha em casamento. Davi falou: opa, repita aí. E falou exatamente isso. E alguém escutou e correu e falou: rei Saul, tem um moço lá que quer enfrentar o gigante. E aí levaram o rapaz, o moço, até o rei. Aí quando o rei vê Davi, não era um sujeito que tinha um corpo de guerreiro, de lutador, comparado com Golias. Ele falou: puxa vida, eu acho que Saul falou: mas você vai conseguir enfrentar esse sujeito? Ele falou: olha, rei, eu estava lá cuidando do rebanho do meu pai, e veio um urso e pegou a ovelha. Eu fui atrás, matei o urso e livrei a ovelha da boca do urso. Numa outra ocasião, veio o leão, eu fui lá e matei o leão e livrei a ovelha. O mesmo Deus que me deu vitória, lá quando eu estava cuidando da ovelha do meu pai, lá no pasto, é o Deus que vai me dar vitória contra esse sujeito aí. Davi, ele zelava daquilo que ele fazia. Ele fazia com excelência. Ele cuidava das ovelhas, cuidava do rebanho, e enfrentava lutas, enfrentava as feras. E ele cria que Deus estava com ele, Deus dava vitória. Para muitos, talvez, Davi não tinha valor nenhum. O que ele fazia lá no pasto, cuidar de ovelha.
mas ele fazia o seu melhor. Por isso, tudo aquilo que vier na nossa mão para fazer, façamos com excelência, façamos o melhor. Lá no seu trabalho, faça com excelência, faça o melhor lá no seu trabalho. Seja o melhor pai, melhor marido, seja a melhor mãe, a melhor esposa, seja o melhor filho. Se esforce lá no seu trabalho, se esforce lá na sua escola. O que vier para fazer, faça com excelência, faça com amor, porque os olhos do Senhor estão olhando a intenção do nosso coração. Eu imagino que Davi começou a ter vitória sobre o Golias quando ele fazia o seu melhor, cuidando do rebanho do seu pai. As suas grandes vitórias, as maiores vitórias da sua vida, você vai ter quando você fizer o seu melhor, mesmo que seja pouco, mesmo que não tenha valor diante das pessoas, mas quando você faz de coração, você está agradando a Deus, e isso vai proporcionar grandes vitórias para você nos embates da vida, nas lutas que surgirem. Não seja uma pessoa que reclame, que procure defeito em tudo, que resmungue de tudo, que critique, que fique falando da vida de outro. Faça o seu melhor. Por isso o apóstolo Paulo dizia: tudo que fizermos, seja por palavras ou por obras, faça para agradar a Deus e não aos homens. Mas voltando aqui para Davi, o rei Saul então percebeu que Davi era decidido. Davi não era um sujeito medroso, que ele iria enfrentar aquele homem. Ele pegou a sua armadura e deu para Davi, a sua espada deu para Davi, seu capacete deu para Davi. Mas Davi era um moço simples lá do campo. Aquela roupa, aquela armadura não ficou bem nele. Como é que ele ia lutar com aquela espada pesada do rei? Até então ele não era uma pessoa treinada com aquelas armas, com armaduras, com aquelas armas de guerra, mas ele era especialista em alguma coisa. Ele era especialista em atirar com a funda, o estilingão daquela época, porque era a arma do pastor. Porque com a funda ele alcançava uma fera a 60 metros de distância, quando a fera atacasse o rebanho, principalmente o lobo. E eles eram especialistas. Davi era especialista nisso. Os pastores eram. Colocavam uma pedra naquela funda de couro, girava e conseguia atingir o focinho de um lobo. A parte mais dolorida de um lobo é o seu focinho, e com isso ele afastava os lobos. Ele rejeita, agradece ao rei: rei, não precisa disso aqui não, eu vou enfrentar esse gigante, vou para a luta. E quando anunciaram que Davi ia enfrentar o gigante menosprezou. Golias zombou. Vocês vão mandar aquele menino, aquele rapazinho para me enfrentar? O gigante com o seu ajudante de lado, carregando suas lanças.
O gigante todo cheio de armadura, capacete, com aquela espada pesada. E Davi lá com seu cajado, pastorzinho com seu cajado na mão. E ele olha para o gigante. Imagine vocês de um lado, o exército filisteu olhando, zombando. Do outro lado, Israel. Talvez falou: o que vai acontecer? Esse gigante vai estraçalhar esse moço. Aí o gigante ofende Davi, fala barbaridades para ele. E Davi olha para o gigante e fala: não vai ter erro, essa vitória Deus vai me dar. Eu imagino Davi ali, poxa vida, se eu não errava o focinho de um lobo a 60 metros, um cabeção desse tamanho eu não vou errar. E Davi pega 5 pedrinhas, coloca no seu bornarzinho, na sua sacolinha, pega a sua funda, coloca uma pedra ali e fala: gigante, você está vindo contra mim com suas armas, com lanças, com seus escudos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. É Ele que vai me dar essa vitória, e ainda hoje eu vou vencer você. O texto correto está no capítulo 17, no versículo 45 de 1 Samuel. Diz assim: os exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tu tens afrontado, hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão. Olha a fé. E o gigante veio. Davi não ficou esperando não. Davi foi enfrentar. Caminhou diante dele, pegou a sua funda. Gente, não tinha como Davi perder. Eu fico imaginando Davi olhando aquela cabeça grande. Se o cara tinha 3 metros de altura, devia ter uma cabeça gigantesca. Davi pega aquela funda, gira e acerta na testa do gigante. E aquele homem cheio de arrogância, aquele homem que venceu tantas batalhas com sua perversidade, ele perdeu a batalha diante de um menino que confiou em Deus, que confiou no Senhor. E foi algo tremendo, porque quando o gigante cai, Davi não fica olhando, Davi corre diante dele, pega a sua espada e acaba de fazer a obra. Corta ali seu pescoço e o gigante morreu. Grande vitória que Israel teve. E aí então os homens de Israel se encheram de fé também, se encheram de coragem. E os filisteus, que estavam tão confiantes, não entenderam aquilo, ficaram apavorados e fugiram. E o povo de Israel foi atrás e os venceu. Ficou livre daqueles filisteus. Grande livramento que Deus proporcionou através de um moço que venceu o gigante, que venceu Golias. Como eu disse, aquela vitória não foi por acaso. Foi pelas noites que aquele moço tocava a sua harpa, tinha comunhão com Deus, zelava do rebanho, enfrentava os lobos, enfrentava os ursos, enfrentava os leões. Começou ali a sua grande vitória. Nós vamos ter na nossa vida, na nossa caminhada, muitos gigantes,
que vão se levantar, que vão nos desafiar, tentar nos humilhar, tentar nos envergonhar. Gigantes que surgem no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso viver, o vício em casa, a pessoa enferma, a pessoa depressiva, coisas que acontecem que fogem do nosso controle, que nos deixam indignados. Mas para nós termos vitória, nós temos que começar antes a ganhar essa batalha, porque a nossa guerra é espiritual. Por isso que o apóstolo Paulo fala em Efésios, nós temos que lutar não contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores desse mundo que habitam as regiões celestiais. A nossa batalha é espiritual. Por isso, toda inclinação à carne desagrada a Deus, mas toda inclinação às coisas espirituais agrada a Deus. Por isso eu falei há pouco, sermos bom pai, boa mãe, bons filhos, bom marido, bons funcionários, bons patrões, fazer sempre o melhor. Se Davi não se especializasse na funda, ele não conseguiria derrubar o gigante, mas ele se especializou. Se ele não tivesse aquela comunhão com Deus, ele não teria fé para enfrentar o gigante. Então, amados, muitos gigantes vão se levantar diante de nós, mas o nosso coração tem que ter essa preocupação de colocar aquilo que Jesus disse, buscar o reino de Deus, sua justiça, em primeiro lugar, comunhão com Deus, oração, obediência à palavra, colocar em prática aquilo que nós ouvimos e enfrentar os desafios confiando em Deus. Não foi isso que nós ouvimos? A palavra de Deus nos ensina: com meu Deus eu saltarei muralhas, serei mais do que vencedor, com meu Deus destruirei exércitos, eu tudo posso naquele que me fortalece. Então, temor a Deus é importante, nosso relacionamento com Deus, e sermos a verdade bons irmãos, colocarmos em prática o que a palavra de Deus nos ensina, amar o próximo, principalmente os domésticos da fé, amarmos uns aos outros, estendermos a mão a quem precisa, para nós nos tornarmos matadores de gigantes. Não sermos medrosos, qualquer coisa nos deixa com medo, nos esfria, nos desanima. Não, Davi, ele era um moço corajoso, de guerra, era uma pessoa dócil, tinha uma boa aparência, mas era uma pessoa corajosa. E nós não podemos nos esquecer que Deus nos escolheu porque somos fortes, e a palavra de Deus está em nós. Não tem essa de falar: eu sou fraquinho, eu sou um coitadinho. Não, você é o templo do Espírito Santo, Deus habita em você. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo.
gigantes vão se levantar. Pode ter certeza, inveja, pessoa ciumenta, calúnia, mentiras, perseguição, zombaria, mas isso daí não é nada diante de Deus. O mesmo Deus que deu vitória para Davi contra Golias, é o Deus que dá vitória para cada um dos seus filhos que confiam na sua palavra. Quem sabe você está enfrentando alguns gigantes nos dias atuais, que tem tirado o seu sono, que tem te preocupado, que tem feito você chorar. Mas, meu irmão, como Davi, eu vou contra ti no nome do Senhor, vou orar, vou buscar a Deus, vou fazer campanha de oração, vou colocar a palavra de Deus em prática, e Deus vai me dar vitória. Quem crê nisso, diga aleluia. Eu quero nessa noite dizer que você vai ser um matador de gigantes. Muitos gigantes vão cair diante de você, porque você é uma pessoa que tem comunhão com Deus, temor a Deus, e é uma pessoa que tem prazer em buscar a presença do Senhor. Se você é essa pessoa, coloque-se em pé no seu lugar.